Meus irmãos, boa tarde. Nós hoje estamos aqui fazendo essa explanação para vocês. Agradecemos pelo convite da direção da casa e pelos companheiros desta casa. O nosso propósito hoje é levar um pouco do conhecimento sobre a criação, de forma que tenhamos um entendimento melhor e possamos interagir nesse sentido. Essa proposta de hoje está contida no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Criação, e também no livro 1, As Causas Primárias, no Livro dos Espíritos. De antemão, eu queria fazer uma citação aqui ao qual Jesus nos concedeu quando conosco nos prometeu a casa do Pai. Ele diz assim: a casa de meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 20. Então, nesse primeiro momento, a gente já tem uma interação de que existe outros lugares, outros planetas, que a vida se faz presente e que Jesus foi para nos preparar este lugar para que nós estivéssemos com Ele em algum determinado tempo. Dessa forma, nós chegamos ao entendimento do universo, que é essa infinidade de planetas, que compreende, na realidade, essa infinidade de planetas, ao qual nós estamos vendo e outros que não estamos vendo, onde está composto os seres animados e inanimados, todos os astros que movem o espaço, assim também como os fluidos que o preenchem, esse fluido, o cósmico universal que nós temos entendimento. Na pergunta 37, Kardec faz a indagação aos espíritos de forma que possivelmente ele pudesse nos dar uma ideia da criação do universo. Então ele faz assim: o universo foi criado ou existe por toda a eternidade como Deus? E a espiritualidade, em um consenso de entendimento, diz, sem dúvida, ele não podia ter sido feito por si mesmo. Se existisse como Deus, desde toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não se fez por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E justamente nós temos esse entendimento. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 1, nós temos a pergunta que foi feita também aos irmãos espirituais: que é Deus? E ele responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que nós vemos e que não vemos é criação de Deus. Certo? E ele pergunta: como Deus criou o universo? E os irmãos espirituais, os espíritos que ali estavam trazendo essas informações para ele, diz: vou servir-me de uma expressão. Por sua vontade, ou seja, pela vontade de Deus. Nada se expressa melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Nós encontramos na Gênese mosaica essa colocação, que pela vontade de Deus ele agiu e a luz foi feita. Na pergunta 39, ele faz outra indagação da seguinte forma:
podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo que se pode dizer é que todos podem compreender, e que todos podem compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, a matéria no espaço, quando começa a se condensar, ela começa a formatar os mundos, o universo criado no primeiro momento, e vai se ampliando esse universo com outros planetas, outros lugares que a gente não tem acesso ainda. Por enquanto, porque as sondas estão viajando aí, estão mostrando que cada dia aparece um planeta ou outro que tem viabilidade de estar habitado ou de ser habitado. E nós vamos ver que tudo isso é obra da criação de Deus, porque Deus não para de criar. E ele pergunta ainda mais: os cometas seriam, como agora se supõe, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E os espíritos dizem: isto é exato. Então, eles afirmam categoricamente que realmente, pela formação dos cometas, como a ciência também hoje mostra que a partir do cometa foi que surgiram os planetas, né? Consequentemente, se faz dessa condensação desses cometas que viajam pelo espaço. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que compunham ser disseminada novamente no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Ou seja, existe a criação, mas também vai, em algum momento, esses mundos podem ser renovados, podem ser transformados. Nós estamos vendo que o planeta Terra está passando por um processo onde nós vamos chegar a um planeta regenerador. E só vai estar nesse planeta regenerador justamente aquelas pessoas também que se renovaram no processo moral, ético, né? E isso tudo é transformação. Está lá contido na lei naturais. Lei de progresso, lei de destruição, lei de sociedade, por aí afora. Ele pergunta de novo: podemos conhecer a duração da formação dos mundos, como a Terra, por exemplo? E os Espíritos respondem: não posso dizer-lhe, porque somente o Criador o sabe. É bem louco seria aquele que pretendesse saber ou conhecer a duração dessas formações desde o seu início. Consequentemente, existe a ciência que está sempre colocando, né, uma ideia de quando começou a formação do mundo ou do universo, por assim dizer. Mas são tudo conjecturas, são tudo opiniões de pesquisa geológica, da astronomia, por aí afora. Mas só pode dizer quando começou realmente Deus. Naquela questão que se fala que em 7 dias ele criou o universo, ou criou o planeta, né? Em 7 dias. Ali é os estudiosos, os cientistas, até mesmo as religiões mais centradas com a doutrina espírita, no sentido de compreensão do divino por um todo, da criação, sabe que é colocações meras de fantasia, por assim dizer. Porque o mundo formado, primeiro se formou um total universo e os planetas foram sendo colocados como peças-chave dentro desse contexto universal.
como nós lemos anteriormente, de planetas que vemos e não vemos, onde o fluido cósmico universal estaria agindo também para poder formatar tudo isso. Ele vai mais além. Pergunta, quando a Terra começou a ser povoada? A ser povoada, aí já passa não foi criada. No princípio, tudo era caos, os elementos estavam fundidos, pouco a pouco cada coisa foi tomando o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Ou seja, daquela questão de que Deus criou em 7 dias, né? A luz, depois viu que o sol, a água, o mar, essa questão toda foi surgindo no momento que o planeta deu oportunidade de surgir, através dessa transformação de agregação da matéria e, consequentemente, cada ser, cada local foi recebendo esses elementos que acabaram constituindo seres e vieram povoar o planeta. A pesquisa científica mostra que dão assim uma ideia, né, de quando a Terra foi habitada e tudo mais. Ele fala assim: a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a Terra. A vida se desenvolve na superfície da Terra em torno de 4 bilhões de anos. Estima-se que o primeiro primata surgiu há 70 milhões de anos e que o homídeo se manteve ereto, andou por volta de 4 milhões de anos. Então, tudo foi paulatinamente se adaptando e acontecendo, pois necessitava disso. Os microseres, os microorganismos, começam a se adaptar. Dessa adaptação vai surgindo outros seres mais desenvolvidos a cada processo que a Terra vai se formatando. Ele pergunta, de onde vieram os seres vivos para a Terra? E aí eles formam, como estou dizendo. A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se a partir do momento em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres. Quando cessa essa força de dispersão que vai se agregando, os seres que estavam propícios naquele momento a aparecerem, começam a surgir. Aí surgem os micro-organismos, aproveitando a oportunidade que dava para eles surgirem. Esse germe permaneceram em estado latente e inerte como uma crisálida e as sementes das plantas, até as condições ambientais propiciassem a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Quando ele fala em crisálida aqui, a largata, né, quando ela se fecha em um casulo, ela depois, em um determinado ponto apropriado, propício, depois de ela se formatar dentro daquele casulo, o casulo abre e surge o que? Uma borboleta. Houve uma metamorfose e surge. Nos seres vivos que começam a habitar o planeta, a cada momento esses seres vão se agregando com outros e vão dando margem a surgir outro tipo de espécie no planeta. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra,
para começar uma nova existência sobre o novo globo. Então a gente entende aqui que o planeta Terra veio depois de outros tantos planetas que surgiram no espaço. A criação de Deus não foi no estado de dedo, não, tudo programado, porque a lei natural, como eu coloco, que está no livro dos Espíritos, e nós vamos também ver na Gênesis, é uma lei que não se desfaz, uma lei divina não se desfaz, não, tudo vem ao tempo para poder as coisas acontecerem sem interferir, por assim dizer, nos outros processos. Tudo ao seu tempo. Então, a cada momento que foi surgindo a oportunidade desses seres, com o planeta sendo formatado, e foi surgindo as espécies que se faziam necessário. Nesse quesito que ele fala, que os espíritos falam em germe, referido aos protótipos de estruturas orgânicas, que na biologia significa uma pequena estrutura orgânica de uma célula da qual um novo organismo pode surgir. Isto é, o mais perto que se chegaria à definição utilizada na questão, ou seja, não é aquela questão de germes patogênicos e tal, são germes que agregados, seres minúsculos que dariam margem a surgir outras espécies. Essa teoria é a qual o micro-organismo ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, dando assim um surgimento à vida quando atinge um planeta adequado. Não somente o planeta Terra, mas qualquer outro planeta. Ele vai se adaptando e vai surgindo. E a química também nos mostra isso. As moléculas dos corpos orgânicos unindo-se para formar cristais de uma multiplicidade constante, segundo cada espécie, desde que esteja nas condições desejadas de surgir, aconteça. A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou ao menos a disposição regular que constitui esse cristal de agregação, de transformação. Certo? E a gente vai ver isso nos elementos orgânicos, que é conservado, os germes que são conservados em embriões de plantas, de animais, que se desenvolve somente a uma dada temperatura e a um meio propício. É como se plantasse uma semente, essa semente ficasse ali inerte, tranquila. Quando ela tem a oportunidade, ela explode, ela se transforma, ela vira uma árvore, uma planta. Eu espero que estejamos nos entendendo para poder esse entendimento chegar realmente bem a vocês. Na pergunta 47, ele vem mais com a indagação e faz: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, veio a seu tempo. Foi daí que se tirou a expressão segundo a qual o homem foi formado no limbo da terra. E nós vamos ver isso. A terra, quando formatada, os micro-organismos que se fazia necessário foram surgindo. E com essa agregação, essa transformação, foi surgindo espécies outras que também, quando chegou no momento que tinha a oportunidade de o homem ser formatado, aí aconteceu. E nós vamos ver que isso, em virtude do fluido vital que estava começando a agir, mais especificamente para formatar a ideia do homem, onde ele teria a oportunidade de habitar o ser espiritual. Não foi o espírito que o corpo que criou o espírito, mas o espírito que habita o corpo da gente esperava a oportunidade de surgir, e assim foi feito. Que nós temos a doutrina espírita que nos fala que nós viemos do mineral,
depois do vegetal, do animal e do homídeo, do homem, né? Nós chegamos a esse patamar, que agora não precisamos mais surgir espontaneamente. O próprio ser humano consegue, ou qualquer outro ser que tenha a vida orgânica adequada a se multiplicar, ele faz para poder gerar outro ser. O ser humano, com o óvulo e os esperma, todos eles se juntam e criam um outro ser. Já não precisa daquela questão espontânea de quando começou. Porque agora está tudo já no patamar de organização, por assim dizer. Ele diz: podemos conhecer a época da aparição dos homens e dos outros seres vivos sobre a Terra? E os Espíritos respondem: não. Todos os seus cálculos científicos são especulativos. E justamente nós vimos, tudo é especulação, que a Terra surgiu há 4 bilhões de anos, tal. Então, não tem algo concreto, porque só cabe a Deus nos dizer, ou somente ele sabe quando realmente surgiu. Ele aí pergunta: se o germe da espécie humana encontrado entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não se formam espontaneamente como em sua origem? Como eu já falei, eu já até antecipei. Aí ele responde: o princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, né, tomando posse da terra, por assim dizer, absorver em si mesmo os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. A lei natural, a lei de reprodução. Então, o homem já tem no seu, quando criado, o seu organismo formatado, tudo dentro do que ele precisar para se reproduzir e já não nascer espontaneamente. E assim também com as outras espécies, né? O povoamento da Terra, né, a questão de Adão. A espécie humana começou por um só homem, se pergunta. Não. Esse que é conhecido como Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra. Podemos saber, sim, que povoou a Terra. E a gente tem aquela ideia que Adão e Eva foram os primeiros que povoaram, e a partir de Adão e Eva surgiu os outros seres, né, as outras raças. Mas não, Adão viveu em uma determinada região, como existia outras regiões que também eram habitadas. Tanto que, analise vocês, quem já viu a Gênese mosaica, né, lá, quando fala que Deus, depois que Caim mata Abel, expulsa Caim, Caim vai para uma outra região, acho que é Terra de Nod, e lá ele constitui família casando-se com uma mulher. Se existia somente Adão, Eva, Caim e Abel, de onde surgiu essa outra mulher? Claro, é um dos habitantes da Terra que também existia em outras regiões. A ideia de Adão e Eva é aquela questão do folclore que a gente sempre vê. E também do entendimento na época, para aqueles que estavam entendendo a Bíblia, né? Que a questão desse entendimento tem que se aprofundar muito mais. Podemos saber em qual época viveu Adão? É perguntado. Aí os Espíritos respondem: mais ou menos a que foi assinalada há cerca de 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Ou seja, dentro daquele patamar que a ciência fala que surgiu o homem, né, já andando, buscando, se socializando. Bem dentro disso. Na era paleolítica, neolítica, aquela questão toda. E aí vai povoando as regiões. E ele fala: o homem cuja tradição se há conservado sob o nome de Adão foi um daqueles que sobreviveram em alguma região após algum dos grandes cataclismos que tem resolvido a superfície do globo em diversas épocas e tornou-se o tronco de uma das etnias que hoje o povoam. A lei da natureza
contradiz a opinião de que os progressos da humanidade, verificados muito antes de Cristo, tinha podido ser cumprido em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse surgido sobre a Terra depois da época designada para a existência de Adão. Alguns consideram, por muita razão, como um mito ou uma alegoria personificando a primeira era do mundo. E é verdade, como eu falei. A ciência mostra que a Terra foi povoada muito antes, e as pesquisas geológicas mostram as descobertas de padrões humanos em outras épocas, como de animais. Não é verdade? E a diversidade das raças, como é que surgiu? E é perguntado, de onde se originam as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? E ele responde, do clima, da vida e dos hábitos. É o mesmo que de se dizer de duas crianças da mesma mãe, que é educada longe uma das outras e distintamente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Ou seja, se uma criança é irmã, é da mesma mãe, mas são separadas, cada uma vai ser criada de alguma forma, de alguma maneira. Então, mas nunca vão se assemelhar no quesito da educação, porque foram separadas. E na questão do clima, né, dos hábitos, cada região que foram se adaptando, foram tendo hábitos para poder sobreviver àquela região. Vamos ver, nós estamos no Brasil, clima quente, vamos dizer Amazônia, sufocante clima, mesmo com um clima, aí um cidadão na Europa com frio, gelo, vai se adaptar bem a nós? Aqui não vai. A gente vai para lá, vai ter que botar em roupa para se aguentar do frio. Eles vão ter que chegar aqui, vão ter que tirar roupa, vestir roupas mais leves, mais tranquilas, para poder sobreviver ao calor, beber muita água e tudo isso. Então, o homem se adaptou a cada região e aí surgiu as raças, outras, as etnias, cor de pele, né? Em virtude da adaptação daquele ambiente que eles estavam. Ele pergunta, o homem apareceu distintamente em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas, entenda-se isso. O que também deu lugar à diversidade das raças, depois dispersando-se sob diferentes climas e unindo-se a outras raças, formaram-se novos tipos. Então, em diversas épocas foram surgindo, né, em outros lugares, a diversidade das raças. Depois, eles começaram a se dispersar nas regiões, né, da África até o Ocidente, Oriente, e a Índia e tudo mais. E cada local que eles se encontravam, misturava-se a raça, surgia um novo tipo de raça, de habitantes. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente que não. Pertencem toda à mesma família. As muitas variedades de um mesmo fruto não pertencem à mesma espécie. Então, houve essa dispersão toda, mas todos foram criados por Deus. São todos nós, né? São pertencentes à família espiritual, por assim dizer. Há uma espécie que deu origem a outras, mas estamos unidos. Mas aí ele quer saber mais. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se como irmão? Todos os homens são irmãos em Deus, como eu coloquei, porque são animados pelo Espírito e visam ao mesmo objetivo. Não se deve tomar as palavras ao pé da letra. Certo? O que acontece? Todos nós somos criados por Deus, somos espíritos, não somos o corpo, a carne. O que prevalece aqui é o espírito criado, o espírito que habita esse corpo que foi criado durante a formação da Terra, se adaptando até chegar a essa forma que nós temos hoje e ser habitado e habitando o planeta Terra.
Ok? E quando a gente entende a pluralidade do mundo, como Jesus diz, eu me vou e vos preparei a casa do Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas. Então, existe aí a pluralidade dos mundos, existem outros lugares, então. E ele pergunta, todos os planetas que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Existe, contudo, homens que se acreditam fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo apenas para eles. E nós vamos ver isso. As pessoas hoje têm essa ideia de que somos esse ser privilegiado nesse planeta nosso e, consequentemente, estamos sozinhos no espaço. Sozinhos no espaço. Mas não é dessa forma que acontece. Acontece que nós estamos habitando aqui, mas outros planetas existem e outros seres, consequentemente, existem e possivelmente mais até avançados do que nós. Chico fala que nós vamos ter visitas. Ele sempre colocou isso. E possivelmente deve estar começando. Nós sabemos que Deus povoou o mundo de seres vivos e todos concorrem à meta final da providência. Acreditar que os seres vivos estão circunscritos ao ponto de que habitamos no universo será ao ponto que habitamos no universo será pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada se faz inútil e deve ter destinado a esse mundo uma finalidade mais séria, que é a de recriar nossa visão. Nada além disso, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de mundos similares. As sondas, como eu falei, muitas já descobriram planetas que têm uma massa maior do que o planeta Terra e que têm condições de estar sendo ou de ser habitado. Então, nós não somos os únicos, embora que muitas pessoas achem que a Terra até é quadrada, que vai cair lá no abismo se for, como tinha nas primeiras viagens de caravela, se achava que o mar ia cair no abismo. Não é bem por aí. Certo? E ele pergunta, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Ele não se assemelha a um ao outro. Ou seja, nada em matéria de constituição física do que tem naquele planeta são iguais, totalizando. Vou achar um planeta que seja igualzinho ao planeta Terra. Pode ser que tenha algumas coisas que se assemelhem, mas igual não. Né? A nossa atmosfera, a nossa densidade, né, de massa, a nossa atração com esse é o nome, desculpe agora, para poder a gente conseguir andar, conseguir ficar em pé, né? Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Ele diz assim, sem dúvida, como os peixes são feitos para viver nas águas e os pássaros não é. Ou seja, cada qual, né? Os planetas vão ser constituídos de uma estrutura física para receber seres que se adequem àquele ambiente. Os mundos mais distantes do Sol são privados de luz e de calor, uma vez que estes lhes aparecem apenas como uma estrela. Aí eles falam assim, responde, é possível acreditar que numa outra fonte de luz e de calor, além do Sol, não se leva em consideração a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que é desconhecido para todos e mais importante que na Terra?
Além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma e tenham os órgãos semelhantes aos homens. As condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se jamais tivéssemos visto peixe, não compreenderíamos que esses seres pudessem viver na água. É o mesmo com outros mundos, que contém, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares clareadas pela eletricidade das auroras. Que impedimento haveria para certo mundo que a eletricidade fosse mais abundante que na Terra e cumprisse o papel geral, cujo efeito não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então, cada mundo vai ter a sua forma de energia. A gente ouve dizer que possivelmente tem planetas que possam ter um sol diferenciado, e aqui ele fala que pode ter energia gerada de outras formas. É um entendimento, porque nosso entendimento é que o que nós vemos, mas o que não vemos. Ele faz outra pergunta. Os povos que possuem ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com seu grau de conhecimento, a razão apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de certas teorias. Aqui é dada pelos espíritos, com firme opinião que desde muito tempo é admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de que entra em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame feito seriamente reconhece que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a cada um sentido, muitas vezes alegóricas. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, com uma única origem da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de se modificar. O movimento da Terra parecia, em determinada época, totalmente oposto aos textos sagrados, dando margem a toda sorte de perseguições com essa teoria, servindo apenas de pretexto. No entanto, a Terra gira, malgrados aos anatemas, e ninguém hoje pode ou poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em aproximadamente 4.000 anos, antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, havia sido tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva e inexorável vem provar o contrário. Com a ciência, nós colocamos, a ciência vem provar que surgiu ao longo de um período de tempo tudo. Através daquela questão do Big Bang, a grande explosão, o grande caos que surge, começa a aparecer no universo a formação das estrelas, né, das galáxias, o universo sendo criado infinitamente. E aí vem a adaptação de cada planeta com seus habitantes, cada planeta com sua estrutura física, até começarem a ser habitados totalmente. Nós conhecemos o planeta Terra somente daquilo que nós estudamos, né, quando estávamos na escola. Mas hoje a ciência vem nos mostrar que existe muito mais além. Que tudo que foi oferecido por Deus, a ciência hoje está mostrando que demandou tempo para a criação. Não foi feito de uma hora para outra. Deus foi, ao longo de um período,
formatando e colocando tudo como um pintor, buscando perfeição em tudo. Nós não somos os únicos. Existem planetas muito mais longínquos que o nosso, outros planetas que estão surgindo agora, sendo criados, e mostra-se isso. Mas a criação não se dá assim de uma hora para outra. Ele vem sendo formado durante milênios e agora começa a surgir. E com isso nós estamos sendo privilegiados de saber hoje que existem outros lugares habitados. E a doutrina espírita vem nos abrir os olhos nesse sentido, nos dar esse entendimento da criação divina. Espero que hoje nós tenhamos essa oportunidade que foi dada, por assim dizer, de buscar agora pesquisar dentro do livro dos Espíritos, com a Gênese Espírita, e até estudo científico para ver realmente o que é oferecido para a gente. Não aceitar de um todo, porque passou a época da gente acreditar que a cobra deu uma maçã para Eva comer, que Eva foi tirada de uma costela de Adão, que Adão foi formatado em um barro. Não, existiu todo um processo que Deus nos oferece de surgimento no universo e, consequentemente, nesse planeta que habitamos também. O fluido cósmico universal, o elemento que deu margem a tudo acontecer. O fluido vital que nos faz falar, movimentar, habitar também, dar vida a esse corpo físico. Então, acreditemos sempre que Deus é o Criador universal, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu agradeço a vocês e espero que esse entendimento de hoje tenha sido útil, porque se faz necessário que a gente abra a razão e faça nossas análises. Tudo que eu falei aqui, a oportunidade de vocês pesquisarem, lerem e assim tirarem suas conclusões. Há conclusões. A doutrina espírita nos mostra isso, como Kardec diz. Se a ciência vier e mostrar, comprovar que existe algo além, ou que não é tudo que a gente fala, que o Espiritismo fala, vá pela ciência. E ele também fala para quê? Amai-vos e instruí-vos. Então, vamos buscar nos instruir e nos amar mais. Obrigado pela essa oportunidade que nos foi dada. Eu espero que essa explanação tenha sido boa para vocês. Peço compreensão, por assim dizer, e que vocês me desculpem a gravação se não ficou boa, porque não sou dado a isso, a fazer essas gravações. Eu sou meio leigo no quesito de informática. Ou não sou, eu sou leigo por total, como muitos que tem por aí. Mas fico grato pelo convite. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Que Deus os abençoe, agora e por todos sempre.